Olá pessoal, boa noite! Boa noite galera do YouTube que está assistindo gravada, boa noite a todo mundo aqui também do Instagram. E o pessoal vai chegando aí aos pouquinhos. Quem não me conhece, eu sou Léo Costa, terapeuta, educador, com olhar sistêmico e informado sobre o trauma. Estamos juntos, como todas as segundas-feiras, às 20h20, pontualmente aqui, trazendo temas que a gente espera que sejam transformadores para a sua vida, e que possam trazer novos insights. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar de ansiedade a partir de uma perspectiva que eu considero bem interessante, né? Porque é a ansiedade como nossa aliada, né? Então, ao invés da gente ficar lutando contra a ansiedade, a gente vai aprender hoje juntos aqui um pouco mais sobre como nos relacionarmos com ela. Então é uma live aí na qual eu pretendo realmente mostrar a vocês uma quebra, possível quebra de paradigma com relação não apenas à ansiedade, mas a toda e qualquer coisa que a gente tem a tendência a querer se livrar, deixar para lá, né? Porque na maioria das vezes a gente não sabe lidar com essas partes nossas que são mais ansiosas, mais medrosas, mais chatinhas mesmo, né? Porque todo mundo tem sua parte chatinha. Então, hoje o tema é ansiedade, mas eu acho que vocês vão levar hoje dessa live essa possibilidade mesmo de começar a olhar com um carinho maior para as nossas partes que geralmente a gente quer pôr de lado. Certo? Estamos juntos. Vamos vendo aí, já temos 5 pessoas. Claudinha Carvalho, que bom você estar aí, amor. Rejane, Viviane, Graciele. Bem, a gente sempre pede no início, tem mais gente chegando aí, quem puder, vai passando aí, ó, o aviãozinho para a galera assistir, né? Que às vezes a gente está em casa, não está lembrado que a live já está rolando. Então, se você abrir aí a sua lista de contatos, vão ter pessoas aí que estão com a luzinha verde ligada. Então quer dizer que essas pessoas estão online, de repente elas vão querer estar conosco. Então chama aí, chama a galera, que hoje o tema vai ser, como sempre, né, bastante prático, bem embasado teoricamente e possivelmente transformador. Eu digo transformador porque compreender a ansiedade a partir desse ponto de vista que eu vou trazer aqui para vocês, para mim, na minha experiência pessoal, foi muito transformador. Realmente faz toda a diferença. Boa noite, Gessilda. E boa noite e obrigado a todo mundo que pode, nesse momento, mandar aí o sinalzinho de fumaça para que novas pessoas possam estar conosco aqui. Então vamos lá, a gente tem o bate-papo, vocês podem a qualquer momento aí, viu gente, fazer perguntas, mesmo que eu não responda na hora, eu estou sempre aqui atento para responder aí na hora que der. Oi Tadeu, seja bem-vindo meu querido. Vamos ver aí se essa ansiedade é nossa aliada ou não é, né? Maravilha. Então vamos lá, vamos começar. As pessoas vão chegando aí aos pouquinhos. Boa noite a todo mundo. Christian, psicólogo Christian chegando. Andréa Schuller também. Oricola. É Lara. Hã? Ah, é Lara? Oi, Lara! Deja tá dizendo aqui. Orico lá. É isso aí, né? É Entendi Lara agora. Rico. Oi, Lara! Saudades, querida. Que bom que você tá aqui. Então vamos lá. Então, obrigado a todo mundo que pode estar aqui, obrigado a todo mundo que está assistindo o gravado, né? Eu sei que muita gente assiste no YouTube, assiste no Instagram, né? Então a galera às vezes não está aqui presente no ao vivo, mas a gente vê que tem bastante audiência aí depois. Então, boa noite também, bom dia, boa tarde a quem está assistindo em outros momentos. Então vamos lá. A ansiedade, a gente pode dizer assim, que é o grande tema do momento, né? Muitas pessoas tendo que lidar com ansiedade, aprendendo que sentem ansiedade. Na minha família, por exemplo, a ansiedade sempre foi tratada muito como impaciência, né? E eu comecei a descobrir que não é impaciência. Na realidade, é ansiedade. Então as coisas precisam ser, em primeiro lugar, nomeadas. Então a gente está ouvindo falar muito mais de ansiedade do que a gente falava, do que a gente ouvia antes. E isso é muito positivo, porque quando a gente nomeia as coisas, a gente pode de fato lidar com elas a partir de um novo lugar, né? Tipo assim, eu estou sentindo uma dor na barriga,
vou ao médico, o médico diz o que é que está acontecendo, e aí eu posso tomar o remédio adequado e fazer o tratamento, né? Mas até eu ter o nome do que está acontecendo comigo é muito mais difícil. Então, realmente, eu fico feliz hoje, como terapeuta, como estudioso, de estar vendo as pessoas nomearem cada vez mais a ansiedade como ansiedade, não como impaciência, não como, muitas vezes até indo de encontro a nós mesmos, dizendo assim, eu não deveria estar sentindo isso, né? Que negócio é esse que está aqui dentro de mim que eu não sei explicar? Hoje a gente sabe que tem um nome, não é? Então, ter o nome é muito importante. Bem, a ansiedade, por incrível que pareça, ela é absolutamente necessária na nossa vida, na nossa experiência humana. Quando vocês acordam de manhã, quando eu acordo de manhã e consigo levantar da cama e fazer alguma coisa, é porque existe ali uma energia que está me movimentando para que eu faça isso. É uma energia que a gente vai chamar de energia simpática, porque ali está sendo ativado um ramo do nosso sistema nervoso, que é o ramo que nos mobiliza, que nos põe em movimento. Essa ativação chama-se ansiedade, né? A gente precisa de um certo nível de ansiedade para conseguir lidar com as nossas questões, lidar com o nosso dia a dia, lidar com os desafios da vida. Eu preciso que haja uma ativação no meu corpo, que meu coração bata mais rápido, que eu queira levantar da cama, que tenha um certo nível de cortisol na minha corrente sanguínea, que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, aqui, ansiedade é igual a estresse, né? Então, eu preciso estar estressado para que eu vá para a vida. E é saudável. A pessoa que está deprimida, ela não está sendo capaz, por uma questão fisiológica, de ativar esse sistema de mobilização para sair da cama. Então, quando a gente chega ao ponto de não conseguir sair da cama, é porque a gente não está aí sendo capaz de fazer essa ativação natural do nosso sistema nervoso que nos põe em movimento. Então, a princípio, ansiedade é não só saudável, mas é desejável para que a gente possa cumprir as tarefas da vida, ok? Então, qual seria o problema com a ansiedade? Então, por que a gente, na sociedade, hoje, se discute tanto e queremos tanto, talvez, entender, nos livrar da ansiedade? Porque esse é um tema tão presente hoje, né? Tantas pessoas interessadas em entender melhor a ansiedade como algo que não é tão legal. Porque aí a gente vai para uma ansiedade que não descarrega, né? Porque o sistema nervoso saudável, quem tem vindo para as lives, a gente sempre fala muito sobre isso, ele carrega, ou seja, eu sinto a ansiedade necessária para terminar tal tarefa que eu preciso terminar, mandar um e-mail para o meu chefe, terminar o meu projeto, gravar minhas aulas, né? Falando aqui de mim, fazer as minhas coisas, limpar a minha casa, cuidar do meu cachorro. Eu preciso de uma ativação, ou seja, a curva do meu sistema nervoso ela vai subir, ela vai ativar para que eu tenha a energia necessária para realizar essas tarefas. E depois que as tarefas terminam, depois que acaba, que a casa está toda arrumada, que o e-mail foi mandado, que o chefe está lá satisfeito, que o dia acabou e que agora você pode descansar, essa curva que estava lá em cima, né, ela precisa descer. E aí vem, né, uma ansiedade que pode se transformar em um transtorno. É uma ansiedade crônica, uma ansiedade que não vai embora. Então, você está lá, deitado em sua cama, não tem nenhum perigo acontecendo, não tem nada que justifique você estar hipervigilante, olhando para os lados, ou o coração batendo muito rápido, ou uma sensação de que você precisa se movimentar, que ali não é o lugar certo para você estar. Aí você olha para os lados e, objetivamente, não tem uma explicação para isso. Uma vez uma professora minha, ela definiu ansiedade e medo. Vocês sabem que ansiedade e medo, fisiologicamente, ou seja, no funcionamento do corpo, são exatamente a mesma coisa, né? Qual a diferença entre a ansiedade e o medo? Quando a gente fala de ansiedade, a gente imagina que tem um leão na nossa porta. Quando a gente fala de medo,
o leão está lá. Então, o medo é uma energia que objetivamente, né, fazendo essa distinção, ela surge para combater algo que objetivamente existe, está ali diante de mim. A ansiedade, ela já vai ter muito mais um aspecto de cognição, de pensamento, de imaginação, de aspectos da nossa experiência que não puderam ser processados, não puderam descer a curva, né? Então a gente precisa ativar essa ansiedade, chame isso de ansiedade, você pode chamar de medo, você pode chamar de raiva, qualquer energia que mobilize a gente. A raiva é uma energia que faz a gente, botar a mão, fechar os dentes, sobe a adrenalina, a gente precisa de força, porque eu vou combater, eu vou defender o meu território, né? Defender a área onde eu moro, defender o meu corpo, então eu empurro, então eu preciso de ativação. A ansiedade é essa ativação que faz com que eu resolva as coisas, eu movimente durante o dia, né? Quando ela fica crônica, ela se mantém na ativação, mas aí já não tem mais nada para fazer. Seria a hora de eu dormir e eu não consigo dormir. Porque é como se o perigo não tivesse passado. Então a curva sobe e ela se mantém estável lá em cima. Eu estou aqui com, deixa eu apresentar, posso, né? Minha amiga Deja. Eu estou aqui falando para vocês e tendo uma plateia aqui ao vivo, Deja querida que está me visitando, lá também no pessoal do YouTube. Obrigado, Deja, pela presença. Vocês vão me ver falando com Deja, tá ótimo, porque eu tenho uma plateia ao vivo, isso é muito bom. Obrigado, minha querida. E aí, como eu estava dizendo, né, a ansiedade, ela só faz a gente subir a curva e a gente fica preso lá em cima. Então aí vem um gatilho, por exemplo, dá um exemplo. Imagina que, sei lá, você teve na infância um professor que gritava muito com você e esse professor ele usava um perfume X. E aí na vida adulta passam-se 30 anos e você um dia está de boa andando no shopping, passa por um lugar e sente esse perfume. Você nem está conectando esse perfume ao professor que era grosso com você, que fazia você tremer, fazia seus níveis de ansiedade subir muito, ou seja, medo, né? Medo barra ansiedade. E aí você sente esse cheiro e o seu sistema nervoso recebe esse cheiro como uma informação referente a uma situação de muita ansiedade lá atrás. E aí seu coração começa a disparar. E você começa a achar que você vai morrer. E aí pode, inclusive, vir, escalar para um ataque de pânico. E você não sabe que a origem disso é um cheiro que remete você a uma situação do passado que não se completou. O que é que significa? Houve uma ativação, aquele professor gritou com você, e você, por exemplo, não pôde chegar para ele e dizer, não grite comigo, me respeite. Ou você não pode sair correndo daquela sala. Ou até, vamos ser mais realistas, você contou para sua mãe e sua mãe disse, você deve ter feito alguma coisa errada mesmo, você deve ter merecido o grito do professor. Ou seja, o medo que você sentiu daquele homem, ou a raiva, ou o que quer que seja, não pode ser acolhido no momento em que aconteceu. Então a curva, sua curva estava lá em cima o tempo todo e nunca descarregou. Nunca descarregou. Olha o que eu estou dizendo. Passaram-se 30 anos. E vão passar 40, e vão passar 50, 70, 80. Não importa. Essa curva ela só vai descer quando a gente endereçá-la. Quando a gente voltar o nosso olhar para o nosso corpo, para o que está acontecendo aqui e ajudar essa curva a descer. Porque não adianta você dizer, mas isso é algo que aconteceu há 30 anos atrás, quando você era uma criança, realmente esse professor existiu. Ele não está mais aí, você está seguro, você está no shopping, você está com seus amigos. Seu sistema nervoso, ele não entende essa linguagem. Não é você querendo, não tem como você convencer uma pessoa que está vivendo um gatilho, porque ela está vivendo uma reação que a gente chama de reação autonômica, automática. É o corpo automaticamente garantindo a nossa sobrevivência. Pelo menos é o que o corpo acha que está fazendo, né? Eu tenho que bater meu coração muito rápido para eu poder fugir daqui e não ser agredida por esse professor. Então, é inconsciente, né? Então,
esse tipo de ansiedade, que quando se torna crônica na nossa vida, ela vai precisar de um tratamento. Né? Então a gente precisa diferenciar as duas coisas. Um outro ponto ainda introdutório, a gente tem muita coisa para falar hoje. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo aí que está chegando. Olá, Rejane. Olá, Laísa, Jusilene. Daqui a pouco eu faço a listinha de chamada, que eu sempre gosto de ler o nome das pessoas que estão presentes. Então, uma outra coisa importante de se falar ainda nessa introdução é a seguinte. A ansiedade, mesmo, ela vai garantir a nossa sobrevivência. Né? Então, todos os sentimentos, as emoções, elas existem dentro dessa perspectiva. Eu preciso sentir raiva para proteger o meu território, eu preciso sentir medo para fugir ou lutar contra uma situação que pode me matar, eu preciso sentir nojo para não consumir um alimento que também pode me envenenar, né? Eu preciso sentir alegria para deixar o meu corpo perceber que a vida também precisa de celebração, de vitória, e eu posso aprender a receber o que é bom da vida. Então, todas as emoções, elas têm uma razão de ser e que, no fundo, vão garantir a nossa sobrevivência, e a ansiedade está dentro desse espectro. Então, qual é a ideia que eu trago para vocês hoje de que a ansiedade seja aliada? A ideia de que, eu preciso entrar num relacionamento com a minha ansiedade. Eu preciso entrar num relacionamento com tudo que há dentro de mim. Não apenas a ansiedade, todos os sentimentos. Por quê? Em primeiro lugar, eles não estão aí por um acaso. Eles não existem, não vieram do nada. Eles têm uma razão de existir. Tanto o saudável quanto o que já não está tão saudável, que já está disfuncional. Se está disfuncional, foi a maneira que eu encontrei de me adaptar, de estar no mundo dessa maneira, de estar no mundo. Se eu estou no mundo hoje ansioso, isso é uma resposta do meu corpo a uma história de vida. E lá atrás, quando a ansiedade existiu, ela foi um marcador importante para que eu garantisse a minha sobrevivência. Aos trancos e barrancos eu sobrevivi. Né? Então esse é o primeiro ponto, que a ansiedade não é uma inimiga. Nada que nos habita, gente, é um inimigo nosso. Absolutamente nada. Tudo que existe dentro de nós merece ser conhecido, merece a nossa aproximação, merece o nosso cuidado, a nossa percepção, para que a gente possa estabelecer um relacionamento. Por que é importante estabelecer esse relacionamento? Porque o nosso cérebro, ele é um órgão relacional. Diferente do nosso fígado, né? O fígado, ou o estômago, ou os rins, eles não vão mudando a partir das nossas experiências. O cérebro muda a partir das nossas experiências. Então, se eu tenho repetidas vezes experiências saudáveis, de vínculo seguro, de pessoas que me entendem, que acolhem o meu choro, que acolhem a minha raiva, que acolhem a minha ansiedade, que acolhem o meu medo, a resposta disso vai ser que eu vou aprender a lidar com tudo isso na minha vida. Não quer dizer que essas coisas vão deixar de existir, mas elas vão poder existir num lugar dentro de mim que tem muito espaço, em que essas emoções elas cabem. Elas cabem porque elas não transbordam em mim. Eu consigo processá-las na medida em que elas vão acontecendo. Então, o cérebro, ele aprende a partir das relações. Né? Se você teve um pai e uma mãe que foram acolhedores com você, o seu cérebro vai se moldar a partir dessa experiência de acolhimento. Se você teve um pai, uma mãe, um cuidador primário que não reconheceu, por exemplo, suas necessidades, você vai virar um adulto. Eu estava conversando isso com minha amiga nesse instante. A gente se torna adultos que sentem uma coisa e não sabem o que fazer em relação a isso. Porque a gente não sabe identificar as nossas próprias necessidades. Eu me lembro da história de um médico que ele trabalhava tipo 24 horas. Assim, rodava 24 horas, né? Aí quando ele chegava em casa, sabe o que ele ia fazer? Ia malhar. Depois de 24 horas de trabalho.
E ele foi buscar terapia e durante a terapia ele contou essa história. Não foi comigo não, foi num livro que eu li isso. Aí ele lembrou, durante a terapia, ele foi se compreendendo, e ele entendeu, porque ele dizia que ele se sentia ansioso. Ele não conseguia ir para a cama e dormir. Ele precisava fazer um movimento, precisava malhar. E aí ele começou a lembrar que a mãe dele, que trabalhava muito, aí a mãe dele às vezes chegava, sei lá, 8 horas da noite em casa, ele ainda criança, e ele já estava como? Como é que a criança às 8 horas da noite geralmente está? Cansada, com sono. Só que talvez a mãe se sentiu um pouco culpada enfim, estar ausente o dia todo, vinha, pegava ele e agitava ele, ia brincar com ele. A mãe lá, com um bom coração, querendo fazer o melhor para o filho. Mas o que que essa mãe estava ensinando a ele, ou ensinou a ele durante várias vezes na vida dele, durante vários dias da vida dele? Que quando você está se sentindo cansado, você se agita. E não que quando você está se sentindo cansado, eu te dou colo e você pode descansar. O cérebro desse rapaz aprendeu a não descansar e a não reconhecer a necessidade de descansar. O cérebro dele aprendeu que quando ele está cansado, ele precisa se movimentar, até talvez desmaiar, que é o que devia acontecer quando ele chegava em casa. Você dissocia, sai da sua experiência, dorme e aí desconecta, né? Horas depois do momento em que você precisaria ter feito isso para estar mais saudável, né? Então, você pode sentir essa ansiedade deslocada do lugar onde ela deveria estar, porque os cuidadores não conseguiram identificá-la. Então imagina se você tem um cuidador que você sente fome. Gente, quando a criança sente fome, ela não entende de cara, ela não aprende a saber, ela não nasce sabendo que ela está sentindo fome. Ou ela não nasce, por exemplo, sabendo que quando a gente está sentindo fome, algumas pessoas ficam muito irritadas. Ela começa a ficar irritada e ela não sabe de onde vem a irritação. Quem é que tem que ensinar isso a ela? É a mãe, é o pai. Filho, você está assim irritado porque você está com fome. Vamos comer e você vai ver como você vai ficar melhor depois. Ah, aprendi. Então agora eu sei. Toda vez que eu ficar irritado, eu tenho que procurar comida. Ou até quando eu começo a ficar irritado, eu preciso me alimentar. Eu sei das minhas necessidades. Mas o que é que tem acontecido? A gente sente, ou melhor, o sentir aparece, a gente não identifica o que está sentindo, a gente não sabe o que é que a gente precisa, aí os nossos níveis de ansiedade começam a subir. Porque você tenta uma coisa, tenta outra e nada dá certo. Porque a gente está afastado das nossas necessidades, do que a gente de fato precisa. Eu tive um insight essa semana, eu fiz até um story bem longo falando sobre isso, eu estava um dia que eu acordei e meu coração batendo rápido, eu sentava aqui na frente do computador, não conseguia fazer nada. Até as coisas que eu faço com mais prazer e que eu poderia colocar na prioridade ali para fazer, eu não conseguia fazer. Ou seja, eu estava ansioso. Tinha alguma coisa acontecendo no meu corpo que eu não sei o que era até agora, né? Talvez, eu tenha algumas hipóteses, mas o que exatamente causou isso é o menos importante. O mais importante, gente, é como lidar com isso, não é o que está acontecendo comigo. Eu tenho ferramentas para lidar com isso. E aí eu descobri que a primeira coisa que vinha à minha cabeça, eu tenho o privilégio de ser autônomo, né? Então, tem momentos em que eu posso dizer assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, vou fazer outra coisa. E a outra coisa que eu geralmente faço é sentar em frente à televisão e assistir série. E aí, nesse dia, me veio essa ideia de sentar e assistir uma série e disse, não. Esse é um padrão. Toda vez que eu me sinto assim, eu tento me anestesiar, deixar de sentir o que eu estou sentindo, negar a minha ansiedade, colocar ela embaixo do tapete, excluir ela, colocar outra coisa no lugar. E minha ansiedade, ela não merece isso. Porque a minha ansiedade é um reflexo do que aconteceu comigo na minha vida. A ansiedade é algo que tem um valor para mim, no sentido de eu quero lidar com ela, eu quero conhecer ela, eu quero ficar curioso a respeito dela, eu quero ter ferramentas para trabalhar. Então, se eu quero excluir a minha ansiedade, eu perco a oportunidade de me relacionar com ela. Lembram que o cérebro é um órgão relacional?
Tudo que existe dentro de nós está pedindo para entrar num relacionamento com a gente. Eu preciso me relacionar com a minha raiva, eu preciso me relacionar com a minha alegria, eu preciso me relacionar com o meu medo. Como é que você aprendeu a se relacionar, por exemplo, com o seu medo? Quando você sente medo, qual é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça? Às vezes o pensamento é: que bobagem sentir medo. Às vezes o pensamento é eu não deveria estar me sentindo assim. Às vezes o pensamento é: ai gente, quando eu sinto esse medo, eu quero sair correndo. Eu não quero sentir esse medo, eu quero negar isso. Às vezes eu estou sentindo medo, mas não estou em contato com ele. Aí vou fazer uma outra coisa para me distrair. Isso vale para qualquer sentimento. O que a gente está propondo aqui hoje é que quando a gente sinta o medo, a ansiedade, a gente pare e olhe para ela. E diga assim: qual o meu próximo passo? O que é que eu estou precisando? Qual a minha necessidade que não está sendo atendida no momento que está causando essa ansiedade? Às vezes a resposta não vem de imediato, mas a primeira coisa que eu posso fazer, para mim funciona demais, é me deitar ali no meu cantinho aqui de fazer yoga, boto meu tapetinho e começo a alongar, a fazer uma automassagem nos meus pés, a ficar naquela posição da criança, né, que é tão gostosa no yoga. Depois procurem, se você não conhece, procure um vídeo, tem milhões de vídeos sobre isso. Faça uma saudação ao sol, abra o peito. Quem quiser fazer comigo aí, me toco, ó, aperta um pouquinho o meu braço, aperta um pouquinho o outro braço, faço uma automassagem, né? Vou me sentindo aqui, ó, chego a arrepiar. Isso, sinto meus pés no chão, olho ao meu redor, lembro do dia que é hoje, lembro a hora em que eu estou, conecto com o presente, canto uma música, caminho na grama, vou dar um mergulho no mar, se você tiver esse privilégio de morar perto do mar, perto de um rio, tomo um banho de chuveiro gelado. Isso é se relacionar com a ansiedade. É estar num lugar em que a ansiedade ela tá com você como uma amiga, como uma aliada, e não como algo que você quer tirar daqui. Por que que isso é importante, gente? Isso que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho absolutamente certeza que para muitos de nós soa meio como uma coisa assim: o que é que esse cara está falando? Não faz sentido nenhum. A ansiedade, eu quero me livrar dela. Hoje eu recebi um áudio de um amigo que estava dizendo isso. Que maluquice é essa, rapaz? Negócio de ansiedade como aliada. É uma pessoa muito querida. Ele manda esses áudios, eu acho engraçadíssimos, porque ele está muito aberto a aprender, né? Ele manda assim, mas eu sei que ele está aqui e está assistindo e está aprendendo com tudo isso. Pode até discordar depois, né? Mas ele está aqui, isso é muito legal. Então, eu acredito que seja para muitos de nós assim algo absolutamente estranho o que eu estou dizendo para vocês. Mas acreditem, tem uma explicação científica para isso. Vamos lá. A gente sabe hoje, e a ciência mostra isso de forma muito clara, que qualquer transformação que a gente queira operar na nossa vida só vai acontecer se estivermos nos sentindo seguros. Se sentir seguro, aí entra a maravilhosa teoria polivagal. Quem não conhece ainda a teoria polivagal, vai lá no nosso YouTube, aqui, ó, o pessoal do YouTube. Tem uma playlist só de teoria polivagal. Assistam, estudem para vocês entenderem melhor o que eu vou dizer aqui agora. A teoria polivagal, ela, dentre várias descobertas e vários insights incríveis, uma delas é sobre o nervo vago, que é um super nervo que a gente tem que percorre aqui, daqui da base do crânio até todas as nossas vísceras. Então o nervo que vai regular nossas vísceras, vai regular nossa respiração, nosso batimento cardíaco. Ele regula até a minha fala e a minha expressividade do rosto. Então ele tem uma importância absolutamente incrível. Então eu posso, por exemplo, aqui com o meu nervo vago, eu posso mostrar para vocês, fazer uma demonstração.
Imaginem se eu começasse a falar com vocês aqui, botando o dedo na cara e dizendo para vocês não sei o que, não sei o que, não sei o que, e com voz grossa e fazendo desse jeito aqui com vocês. Observe o que acontece no corpo. Quando vocês estão com uma pessoa que fala assim, que aponta o dedo, que grita, que faz careta, que bota o olho assim e que bota o dedo na sua cara. Observe o que acontece no seu corpo. Observe qual a possibilidade que existe de você se transformar e aprender alguma coisa comigo se eu estou falando assim com você o tempo todo. Você não aprende, você quer sair correndo, você nem estaria aqui mais. Então, se eu trato uma pessoa dessa maneira, se eu não tenho um manejo de trazer segurança para a relação, a pessoa se manda, não tem transformação certa. A gente só aprende em segurança porque quando a gente está se sentindo ameaçado, por exemplo, falando com uma pessoa que está gritando muito, o nosso corpo vai imediatamente desligar essa parte do nosso cérebro que é a parte responsável pela aprendizagem, pela transformação. Não existe aprendizagem enquanto estamos nos sentindo ameaçados. Não existe aprendizagem se a gente precisa se proteger. Ou o nosso cérebro, ou o nosso sistema, ele está se protegendo, ou ele está se conectando. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é na conexão que a gente aprende. Desculpa se eu deixei alguém aí mais ansioso aqui com minha fala. Então a gente vai fazer agora a demonstração do que seria o oposto, tá? Imagina que você está ao lado de uma pessoa que fala assim com você. E diz coisas do tipo, eu vejo você, tá tudo bem que você fique assim agitada, que você fique ansioso, tá tudo certo, eu tô ao seu lado, eu tô ao seu lado. Do meu lado, você pode se sentir assim. Não tem nada de errado com você e eu não vou me afastar de você se você demonstrar para mim o que você está sentindo. Tá tudo bem. Percebe a diferença? Percebe, Deja? Deja ficou com lágrimas nos olhos. Aqui, Deja, a gente sente que tem um espaço de transformação. Você sente isso? É assim como você dissesse assim, poxa, esse cara me tratou tão bem, eu quero ouvir o que ele está dizendo. Ó, eu fiquei emocionado aqui também. Ó, é como se a orelha dissesse assim, opa. Me identifiquei muito com isso que você falou. Depois, se você quiser dar sentir à vontade, você pode vir aqui dar o seu depoimento. Então, gente, aí vem o pulo do gato da live. Imagina que dentro de você existe uma parte que está ansiosa. Algo em você está ansioso. E aí você... Aí Miriam falando aqui, aí eu choro. Tá vendo? A gente tá tão precisando disso, né, gente? A gente tá com o nervo à flor da pele mesmo, todo mundo precisando de segurança, de carinho, de ser visto, de ser apreciado, né? Então, a parte nossa que nos habita, a gente pode imaginar que existe algo em nós que está ansioso, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não fica completamente ansioso. Pelo menos, né, nesse contexto que estamos falando aqui, eu posso dizer, nossa, como seria isso, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Você percebe que você está ansioso. Aí você vai se dizer assim, eu percebo que algo em mim está ansioso. Percebam a diferença, gente, entre dizer assim, eu estou ansioso. Repitam isso para vocês. Eu estou ansiosa, eu estou ansioso. Sintam isso quando vocês dizem, eu estou ansioso. Ou eu sou ansioso. Sintam isso. E agora vamos transformar essa frase em algo em mim está ansioso. Percebem a diferença? A diferença, se quiser escrever aqui para mim a diferença, vai ser legal. Vocês sentem alguma diferença? A diferença que eu sinto quando eu digo essas duas frases é, se eu falo assim, algo em mim está ansioso, eu sinto que eu tenho algo para gerenciar. É como se eu pudesse cuidar,
Primeiro que eu não estou identificado mais com a ansiedade. Porque se você diz assim, eu estou ansioso ou eu sou ansioso, não tem espaço nenhum mais. Você é isso e acabou. Aqui a gente tem uma identificação. Né? Às vezes você dizer assim, por exemplo, alguns diagnósticos, né? Cuidado, os diagnósticos são maravilhosos e necessários, não vou falar mal de diagnóstico, mas qualquer diagnóstico que pega uma pessoa que não está preparada para recebê-lo, pode se transformar em algo do tipo: ah, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu sou assim porque eu tenho tal coisa. Eu sou assim por causa disso, disso, disso. Eu sou assim porque meu pai é assim assado. Eu tô assim porque minha mãe é assim, assim assado. A gente acaba deixando de ser quem nós somos e nos identificamos com o que quer que seja. Entende? Então, quando eu digo eu sou ansioso, é bem possível que eu esteja aí num forte relacionamento de amor com a minha ansiedade. Né? E não tem nada de errado com isso. Só que esse relacionamento aqui, como eu estou mostrando com essa mão, ele não tem diferenciação. Você é ansiedade, não tem para onde ir. É uma bola, um novelo embolado aqui. Então, o que eu estou propondo é que a gente faça assim, ó. Meu eu saudável, o adulto, Léo adulto, olhando para a ansiedade. Então, eu olho para essa ansiedade sem querer acabar com ela. Eu olho para a ansiedade dizendo: aham, existe algo em mim que está ansioso. E aí você começa. Uma coisa que a gente pode fazer é assim: olá, ansiedade, eu vejo você. Eu vejo que tem algo em mim que está ansioso. E você vai observando o que acontece. Aí você pode, de repente, dizer, como se você estivesse encontrando alguém com muito respeito, você diz assim: você quer que eu fique aqui com você um pouquinho? Como é que você quer que eu fique com você? Em silêncio, falando? E eu vou entrando em contato com essa ansiedade. E aí, de repente, ela pode me dizer alguma coisa, ela pode aumentar, pode vir uma imagem na minha cabeça. Aí eu posso perguntar: o que essa ansiedade mais precisa nesse momento? Ah, precisa dormir, precisa descansar, precisa chorar, precisa ligar para o amigo, precisa se esticar no chão. Até que eu entre num relacionamento com ansiedade, eu não vou ter essa informação. Eu não vou estar em contato com a minha verdadeira necessidade. Eu preciso me relacionar com a ansiedade. Eu preciso me relacionar com o que quer que esteja dentro de mim. É isso que vai abrir a janela para que eu me compreenda. Nós somos feitos, a nossa psique, ela é formada naturalmente por diferentes partes. Você pode, por exemplo, estar numa situação em que você diz assim: tem uma parte minha que está super feliz de estar aqui, mas tem outra que está morrendo de medo. Já viveu isso? Já viveu isso? Tipo, montanha-russa. Para quem gosta, eu detesto montanha-russa, mas tem gente que gosta. Então, na hora que você vai para a montanha-russa, uma parte sua está super feliz e a outra parte está morrendo de medo. São partes. Nessas horas dá para a gente ver claramente. Então você pode ter um dia em que você está ansioso, uma parte sua está ansiosa, e uma outra parte está super feliz, porque a ansiedade está relacionada a uma coisa linda que você vai fazer amanhã. Então tem uma parte feliz e uma parte ansiosa. Então a ideia é que essas partes elas vão sendo conhecidas por nós e eu possa me aproximar delas com carinho, com elegância, com acolhimento, com cuidado, oferecendo a essas partes, ao invés do grito que ameaça ela mais ainda, a segurança de dizer: eu vejo você, eu estou aqui com você. E eu vou ficar com você o tempo que precisar. Eu posso estar com você. Eu tenho espaço interno para acolher a minha ansiedade. E se você ainda não tem esse espaço interno, vamos trabalhar para ampliar esse espaço interno, que aí já é outra live. Tem até uma live aqui sobre isso. Ampliando a janela de tolerância é o nome técnico para isso.
Então eu vou entrando num relacionamento saudável com a minha ansiedade. Porque quando eu faço isso, eu ativo o meu modo de segurança. Lembra que a teoria polivagal diz que se eu estou me protegendo, eu não me conecto. Se eu estou sob ameaça, eu desligo a minha capacidade de me transformar. Então, se algo em mim está ansioso e eu dou porrada na parte minha que está ansiosa, eu aumento a minha ansiedade. Essa parte que muitas vezes está ansiosa, porque lá no passado aconteceu alguma coisa em que ela ativou uma curva e não conseguiu baixar, porque ninguém estava por perto, ninguém compreendeu ela, ninguém pôde apoiar, essa curva agora, que a gente é adulto, a gente continua batendo nela. E ela só vai aumentar. Não tenha dúvida disso. A não ser que a gente se medique. Né? Mais uma vez, nada contra a medicação, muito pelo contrário, tem que existir massa. Mas a gente tem medicação e tem outras muitas coisas que podem vir junto com o trabalho. Então, se você acredita que a única maneira de você resolver os problemas da sua vida é indo para um médico, tendo um diagnóstico e buscando um remédio para resolver a sua situação, talvez você esteja, tá bom, médico, maravilha, nada contra médico, viu gente, pelo amor de Deus. Mas será que não existem outras coisas também? Outras maneiras da gente, que junto com o médico podem construir um caminho mais saudável, de autoconhecimento? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, não raro eu tenho pacientes que chegam até mim com algum tipo de diagnóstico, por exemplo, depressão, muito comum. Tenho alguns clientes e já tive alguns clientes que estavam atravessando isso. E estão sendo tratados por psiquiatras, tomando remédio e tudo certo. E a gente começa a fazer um trabalho paralelo de regulação do sistema nervoso, de sermos mais amorosos com nós mesmos, de termos um vínculo mais seguro. Aí a pessoa diz assim, Léo, eu acho que está na hora de eu conversar com o meu psiquiatra. Já tive clientes que foram para o psiquiatra. Aí o psiquiatra, não Léo, diz, vamos reduzir a dose e ver o que é que acontece. E dá certo. Ou seja, a pessoa agora tem novas ferramentas. Então a medicação ajudou ela a chegar num patamar tal que ela pôde baixar depois, sempre com a prescrição médica, com a orientação médica. Tudo que a gente faz aqui, você olhar para a sua ansiedade e cuidar dela a partir dessa perspectiva que eu estou mostrando aqui, não tem efeito colateral. Nenhum, tá? Não é química no seu corpo, não é nenhum medicamento que você está tomando, é você com você mesmo, é a sua própria medicina. Nós perdemos o contato, perdemos a habilidade natural nossa, natural humana. Olhe os povos originários, os povos da floresta. Olha as mulheres aqui, aqui mesmo na região onde eu moro, tem as curandeiras que diz assim, vá buscar o mato que está atrás de tal bananeira, não sei o que, pegue e você vai ficar bem. A gente perdeu o contato com isso. A gente perdeu o contato com a nossa sabedoria original. E aí a gente sente ansiedade e a gente quer dar porrada na ansiedade, vamos logo direto para essa medicina alopática e esquecemos que talvez a gente possa também se ajudar nesse processo. Então sim, a gente aprecia a medicina, a gente aprecia a ciência, a gente acredita em ciência, a gente acredita na psiquiatria, tudo isso. Mas acreditamos também que tudo isso pode vir em conjunto com outras medicinas que são naturais, que são endógenas, ou seja, são produzidas pelo nosso próprio corpo. Né? Para que a gente vá reganhando essa capacidade natural de nos regularmos e de criarmos ambientes seguros dentro de nós em primeiro lugar. Porque se a gente não consegue fazer isso, gente, a gente vai levar esse problema para os nossos filhos, a gente vai levar esse problema para os nossos relacionamentos amorosos, a gente vai levar esse problema para os nossos pacientes, a gente, às vezes médicos estão ansiosos e a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que chega vulnerável diante de um médico é ter um médico que te trata mal, porque ele não está se cuidando. Tem um professor que te trata mal. Ser mal atendido numa loja, não sei se vocês concordam, ser mal atendido numa loja, você está comprando uma roupa, é super chato. Mas você não está vulnerável quando você vai lá. Você está comprando a roupa, você está feliz. Mas você vai lá com a febre, doente, sem saber o que está acontecendo, e um médico te trata mal. Nossa Senhora, isso é muito ruim. Então a gente precisa se cuidar, né? Buscar
primeiro a nossa própria medicina. Eu gosto muito dessa ideia de buscarmos a nossa própria medicina. Que ela seja a medicina que você vai descobrir, porque não existe uma receita. Não é sobre uma receita essa live. É sobre você sentar com você mesmo e dizer o que é que eu preciso, como é que eu me regulo, como é que eu lido com a minha ansiedade. Ela não vai embora e eu consigo me relacionar com ela, pelo menos? Né? Acho que temos perguntas aqui. Me sentindo acolhida, tá falando, o coração dispara, né, Tadeu? Ok. Christian fala aqui, tirar a ansiedade é tirar eu. Qual parte de mim está precisando de mim? É a ansiedade que nos leva até ela. Por isso a ansiedade é importante para nos conectar. Perfeito. A ansiedade é um sinal de que tem uma desconexão, né? De que tem algo em mim que está desconectado de mim, né? Então, quando eu construo... Olha, se me perguntarem hoje, assim, dentro da minha experiência, do conhecimento que eu tenho, então a minha resposta de hoje, 11 de novembro de 2024. Para que serve a terapia? Acho que a primeira resposta serve para muita coisa, mas a primeira resposta é para criar dentro de nós uma instância que possa me observar, observar a mim mesmo. Então, existe dentro de mim um Léo que olha e diz assim, hoje é um dia difícil. Nossa, o coração está batendo rápido, tem algo em mim que está muito ansioso. Eu vou precisar fazer algo em relação a isso. Eu preciso agora ouvir um pouco a minha ansiedade, cuidar dela. E acho que a ansiedade... De onde vem essa ansiedade? Essa ansiedade talvez seja porque essa semana eu vou ter que fazer algo. Tem um bom motivo para a ansiedade existir. Então, tá bom, vamos lá. O que é que ela está precisando hoje? Beber mais água? Contratar uma massoterapeuta? O que está precisando essa ansiedade hoje? Você vai entrando no relacionamento com ela. E quem é que está nessa fala? Quem é que está nesse comando? É a minha presença observadora saudável, o adulto em mim, que cuida de mim mesmo. Essa vozinha é uma voz que é construída na nossa infância. É a voz que ou vai dizer a você isso que eu acabei de dizer, você precisa se cuidar, estou aqui com você, ou vai dizer, que bobagem, sentir ansiedade. Ansiedade é para os fracos. Sabe o quê? Vá trabalhar que trabalho é o que cura a ansiedade. Ou, sabe o quê? Quando eu me sinto ansioso, quando eu me sentia ansioso, minha mãe e meu pai me davam comida. Então, quando eu me sentia ansioso, já sei o que é que eu preciso fazer. Vou comer, vou abrir a geladeira. Quando eu me sinto ansioso, eu fumo. Já sei o que é que eu preciso fazer. Eu vou fumar. Só que esses hábitos, eles acabam não sendo saudáveis e cronificados na nossa vida. Não apenas pelo fumar, ou pelo comer em excesso, ou pelo fazer compras, ou pelo sexo desvairado, ou pelo excesso de pornografia. Tudo em excesso não é legal. Mas principalmente porque se toda vez que eu sinto ansiedade, o que essa parte minha indica que eu devo fazer, ou seja, a orientação interna é me direcionar para a geladeira, o meu repertório está lá no fundo do poço. Eu só tenho uma coisa de repertório. E a gente precisa ampliar o nosso repertório. Talvez, beleza, eu vou comer um chocolatezinho que já me regula. Mas se toda vez que eu sinto ansiedade eu como chocolate, temos um problema. Então hoje eu estou ansioso e descubro que o que eu quero fazer é andar na grama. Eu posso ligar para uma amiga querida e ouvir a voz dela, abrir um chat aqui se eu estiver muito distante. Eu mesmo aqui, às vezes, sabe o que é que eu faço quando eu estou agitado aqui? Eu vou comprar uma fruta aqui na quitanda, na frente da minha casa, porque eu encontro as crianças e de repente está tudo bem de novo. Né? Então a gente precisa ter repertório. Né? E quem é que cria esse repertório? É a nossa presença observadora adulta. Então eu acredito que terapia, assim, numa primeira resposta, o grande barato de fazer terapia é de você criar esse observador interno. Agora, importante, esse observador ele precisa ter algumas características. Ele precisa ser, em primeiro lugar, muito bondoso com nós mesmos. Precisa ser uma voz que acolhe e não uma voz que dá chicotada nas costas. Essa presença observadora, ela precisa ser acolhedora. Ela precisa ser compassiva. Ela precisa ser compreensiva, sábia, paciente.
Se ela for uma voz que quer que as coisas mudem, se ela for uma voz que fala muito alto, se ela for uma voz violenta, se ela for uma voz que grita, uma voz que quer que as coisas mudem, uma voz que quer excluir, a parte que ela está cuidando vai se sentir cada vez mais aterrorizada. Tá bom? Então são duas coisas. Ter a presença, para que essa presença adulta se relacione com a ansiedade dentro desses parâmetros de acolhimento, de bondade, de compreensão, de autocompaixão. Eu posso olhar para mim mesmo, quantos de nós somos capazes de fazer isso? Vamos ver aqui. Chega um amigo para você e diz assim: ah, eu estou muito triste hoje. Muitas pessoas vão conseguir olhar para o amigo e dizer assim: pô, velho, se você precisar bater um papo com alguém, eu estou aqui. Tá triste? Vem aqui em casa. Vem tomar um cafezinho comigo, vamos conversar. Tá? A gente consegue fazer isso. Muita gente faz muito bem isso. Mas quando você está triste, como é que você se trata? Né? Muitas vezes ignorando. Eu, por exemplo, um padrão da minha vida é: sinto tristeza, me desvio para outro lugar. Não quero olhar a tristeza. Vou fazer outra coisa. Eu sentia tristeza, eu ia para o cinema. Eu sentia tristeza, ia namorar. Eu sentia tristeza, ia fazer qualquer coisa. Mas entrar em contato com a minha tristeza era muito difícil. Porque eu não tinha espaço interno para conter a tristeza. Conter não é no sentido de parar ela, não. Conter no sentido de ser um lugar onde ela caiba, sabe? Conter 100 ml de tristeza no meu corpo, caber. Então, o trabalho corporal, que é muito importante, isso que eu estou falando do alongamento, da ativação aqui, de abrir o peito, né? De respirar, de aprender a respirar, de observar a importância da respiração, tudo isso cria em nós espaço para que, quando a ansiedade venha, eu consiga ativar a minha presença observadora com essa energia ventral, que é uma energia de segurança, para que essa energia ventral ela possa vir aqui, ó, a ansiedade que está aqui, ela possa vir e possa dizer: tá bom, eu estou com você, eu estou com você. Eu sei que hoje está um dia difícil. Eu sei que está difícil pra caramba, mas sabe o que? Eu não vou te deixar sozinho. Estou com você. Sabe? Olha o que é que vai acontecendo com a outra mão minha. Ó, ela vai... ai, que bom ter um colo. Faz sentido para vocês? A gente precisa ser aliado de nós mesmos. No fundo é isso. Conceição diz aqui: e quando acolhemos o outro que não está bem e reforçamos determinado comportamento desequilibrado? Ótima pergunta. Então vamos pensar, uma pessoa está... Vamos pensar que o comportamento desequilibrado seja: eu estou sentindo muita raiva. E aí você vai acolher uma pessoa que está sentindo muita raiva. Acolher aqui não significa necessariamente abraçar essa pessoa ou dizer coisas bonitas para ela. Muitas vezes acolher é simplesmente olhar para ela e dizer: eu vejo que você está com raiva, eu vejo que é um momento difícil e eu estou aqui se você precisar de mim. Isso é absolutamente transformador. É diferente de dizer assim: olha, quando você está com raiva, é melhor que você fique aí, eu vou embora, né? Vou deixar você aí sozinho. Então a gente tem uma falsa impressão de que se a gente acolhe o que está desequilibrado no outro, a gente está reforçando essa característica na pessoa. Mas na realidade, a gente reforça isso, a gente até aumenta quando a gente deixa ela sozinha. Quando a gente diz para ela que ela não deveria estar se sentindo dessa maneira. Sabe o que, gente? Todos os sentimentos, eles precisam ser processados. Eles precisam nos atravessar. Eles precisam ter um espaço onde eles possam ser digeridos. E a presença de um outro humano na nossa vida, né? Qualquer pessoa que olha para você com carinho, que diz para você: nossa, eu tô vendo como você tá com raiva.
E você deve ter uma ótima razão para sentir raiva. Porque eu estou vendo como sua voz está mudada, como você está falando alto, como você está tremendo. E você não está falando isso, você está falando isso de um lugar muito sincero em você. Porque você realmente está movido por um senso de compaixão pela pessoa. Olha, ter uma experiência genuinamente acolhedora é profundamente transformador. Então, da próxima vez que essa pessoa entrar em desequilíbrio e sentir raiva, pode ser que o toque de acolhimento que eu dei nela naquele momento já fique de alguma forma marcado nas suas células e ela até inconscientemente lembre dessa energia e se acalme. Porque a gente lembram que o cérebro, diferente dos outros órgãos do corpo, ele se transforma a partir da experiência. Se eu tiver muitas experiências de acolhimento, vim de uma família onde não tinha acolhimento, mas tenho meus amigos que me acolhem, eu aprendo a lidar com os meus desequilíbrios. Porque eu vou ter o que a gente chama de experiências desconfirmantes. Novas experiências que desconfirmam o que eu já espero do mundo. Uma criança que apanhou muito dos pais vai esperar que o mundo seja violento com ele. Se ele vai para a escola e a professora não vai bater, não vai gritar, não vai dizer que o que ele está sentindo não tem valor, se a professora acolhe isso, 200 dias letivos ao lado dessa professora transforma a criança. Muitas vezes até transforma os pais. Tá bom? Não tenham medo de acolher o que aparentemente é negativo. Quanto mais eu tiver a coragem de olhar para o que é negativo em mim, ou negativo, eu prefiro desagradável em mim, eu vou ser capaz de acolher o que é desagradável no outro. E aí eu vou passar a ser um receptáculo saudável, um lugar de referência, uma base segura para as pessoas. E você vai começar a ouvir coisas do tipo: nossa, Léo, 5 minutos de conversa com você, eu já estou mais calmo. Obrigado. Poxa. E às vezes você não fez nada. Você só ouviu a pessoa. Você só ofereceu a ela o que muitas vezes ela nunca teve na vida, que foi uma pessoa que a compreendesse. Sintam no seu coração, olha como é gostoso você dizer assim: eu entendo você. Eu entendo como você está se sentindo. Você tem toda a razão de estar se sentindo assim. E eu me alegro que você... Outro dia eu estava abrindo uma aula com uma professora minha, tinha uma menina que ficou com raiva, a professora falou assim para ela: eu estou vendo a sua raiva, eu estou vendo a sua raiva, eu estou vendo como o que aconteceu mexeu com você. E estou apreciando a capacidade que você está tendo aqui, a coragem que você está tendo de dizer diante do grupo que você está com raiva. Nós não vamos deixar você sozinha com essa raiva. A gente pode estar presente junto com a raiva e junto com você. E se depois você quiser falar algo, eu posso te ouvir. Toda a diferença. Vocês sentem no coração que tem uma diferença? Sentem no coração como vai ser tratado assim? Não, ele tá bem, ele tá bem. Isso, Christian. Paro de atacar. Christian tá falando aqui, paro de atacar e... Desculpa. Ai, que aqui é difícil de ler às vezes. Paro de atacar e começa a ouvir a ansiedade. Perfeitamente. Começa a ouvir essa escuta ativa e amorosa. Vai chegar um momento que o desequilíbrio da neurotransmissão tem um limite. Exatamente, Regi. A pessoa precisa ter estratégias. Se conhecer, né? Christian diz aqui a ansiedade da frustração. Algumas pessoas se detonam quando não conseguem algo, porque parece que moro com o meu inimigo e é essa ansiedade extrema que avisa. Quando consigo escutar o que ela me diz... Aí você não completou. Quando consigo escutar o que ela me diz. Beleza. Mais alguma pergunta? Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Ficou claro para vocês? Tadeu está dizendo aqui que sentiu um susto com o cachorro gritando. É filé, meu velhinho lá. De vez em quando ele dá esses gritos. Tá meio caduquinho. Vou pegar ele no colo agora. Ele vai ficar bem.
E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Galera aqui do YouTube, vocês podem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar aqui um comentário. Adoro responder as perguntas. Se tiver alguma pergunta, deixem seu like. Amanhã eu já coloco esse link do YouTube disponível aqui no Instagram para quem que prefere assistir no YouTube. Aqui no Instagram, daqui a pouquinho já vai estar disponível também a live, então vocês podem marcar as pessoas, podem compartilhar a live para que outras pessoas possam estar em contato aí com esses novos paradigmas. Vocês não estão aí dizendo muita coisa, mas espero que estejam caladinhos porque entenderam e que fez sentido para vocês. Espero que sim, né? Eu vou só não abrir aqui para comentar, tinha várias coisas, mas anotei tudo aqui, depois eu Massa, vou massa. interagir. Depois, ótimo, ótimo, ótimo. Massa então. Então, gente, um beijo para vocês. Obrigado aí pela audiência. Obrigado a todo mundo. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Christian, obrigado, querido. Tadeu, Léa, querida. Milton, você tá por aí, meu amigo? Que massa. Pedro, Mônica, Eliege. Peraí. Conceição, Vivian, Maria Paulina, Miriam, Catarina, Cláudia e Graciele. Obrigado pela presença de todo mundo. Um beijo enorme. Christian pergunta assim: viver ansioso é um alerta que não escuto minha ansiedade? Aham, possivelmente sim. Ela fica gritando. Possivelmente sim. Obrigado, Milton. Obrigado, Dani. Obrigado, Léa. Obrigado, Miriam. Obrigado, Eliege. Gostei muito, Tadeu. Tadeu, depois manda um áudio para mim, me dizendo aí, viu? Se agora você entendeu qual é o ponto. Tadeu foi a pessoa que mandou o áudio, viu, gente? Ele já se declarou aqui, deu uma risada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Valeu mesmo. Um beijo grande, boa noite. E até segunda que vem. Convidem as pessoas, venham pra live, venham aprender junto com a gente. Beijão.